Mari! noite! Tudo Tudo certo? bom? Tudo bem, Tudo e você? bem. Boa noite. Boa Tudo ótimo. noite. E aí, tá me ouvindo bem, Mari? Tá massa. Você tá me ouvindo bem também? Tranquilo, tá Eu ótimo. vou baixar um pouco minha luz, que tá meio forte Ah, demais. eu não Peraí. sou chique assim que nem você, não. Eu não tenho luz, essas coisas. Amiga, vou te passar. Ó, essa é a primeira de várias lives. Você sabe que eu já batizei muita gente em live nessa quarentena e É, né? o povo pega gosto. Disse. Vixe, Maria, se você não me chama mesmo, eu não vou não, hein? Sou acostumada com essas coisas, Então, não. tem pacientes nossos aí, viu? O Ah, Fabrício, é? querido. Que Aham. legal! Que bom, É, fico pois é. feliz. Boa noite, gente. Vai entrando. Fiquem à vontade, convidem as pessoas. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, muito comum, mais comum do que se imagina, na verdade, né? Eu queria agradecer a sua presença na live hoje, viu, Tícia? Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, faz um milhão Imagina. de coisas. Muito obrigada. Sabe como é que eu conheci a Ticiane? Eu sempre começo falando como eu conheci a pessoa que eu chamei, né? A Ticiane foi o seguinte: eu vou falar a cena, tá? Vou descrever a cena. Conta. Eu vou contar. Reunião da cirurgia bariátrica do Hospital Sírio-Libanês. Entrei na reunião. Beleza. Ah, a gente vai falar sobre um caso, tá. Aí entra, gente, a doutora Ticiane, linda, maravilhosa. Entrou, eu já olhei e falei: caraca, bicho, que massa, bonita essa Imagina. mulher. Chique, né? Deve falar mal, deve ser burrinha, tadinha. Deve ser, né? Gente, essa pessoa começa a apresentar um estudo de caso, falando, um caso dificílimo, né? Que a gente um desafio para a equipe inteira. E pai. E eu fiquei assim, estatelada. E eu falei, gente, eu preciso ser amiga dessa pessoa. Porque, sem brincadeira, eu fiquei muito admirada com a sua competência, o seu jeito de falar, e tal. E eu fiquei, como é que essa pessoa não fez uma live nessa quarentena até Né? hoje? Não pode. Não pode. Não. Tem que Então, a ser com gente você, né, veio e ela Mari? aceitou. Não tem como Yes, ser com outra pessoa. yes! E ela aceitou meu convite. E então eu quero te agradecer de verdade. E foi um encontro muito maravilhoso, eu acho, viu? Foi, muito bom. Eu quero que você se apresente um pouco para todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou a Ticiane, né? Ticiane Falve ou Fove, do jeito que acharem melhor. Gente, eu falei salve, e depois ela falou fove. Aí eu falei, meu Deus, Não, eu não não sou tem nada chique. disso. E você Tá, sabe que ok. todas as minhas amigas falaram, eu sempre falei seu nome errado, então Ainda bem, ufa. Então tá, pode falar do jeito que vamos lá. quiser. Não, tranquilo, Mário. Eu sou Ticiane, sou médica, sou gastroenterologista, sou endoscopista, sou professora da Católica, de Medicina da Faculdade aí da Católica, trabalho no Hospital Sírio-Libanês. E hoje vamos conversar um pouquinho, né? A minha formação Isso foi toda lá mesmo. em São Paulo, então é isso aí. Isso mesmo, que legal. Você é professora da Católica, então. Eu não sabia É, eu disso, dou sabia? aula lá. Eu Deve ter vi que meus você dava alunos umas aí aulas. assistindo aula. Ai, que legal. Você não obrigou, não? Não vai dar pontinho extra, gente? Para Não, quem vou assistir dar. a live hoje? Coitados, não. Deixa, já tem que assistir muita aula, amiga. Ninguém merece, né? Tá Ai, bom. Tice. Tá, e você é de Brasília? Não, Mário, eu sou do interior de Goiás, chama Porangatu, o nome da cidade. E você fez Mas eu faculdade fiz faculdade aonde? aqui em Brasília, eu fiz lá na Católica. Ah, E aí eu legal, que voltei joia. para dar aula lá, com o maior prazer. Que joia. Nossa, muito legal, né? Você voltar. Então, a gente resolveu, gente, dar uma segurada um pouco no conteúdo, não falar de coisas muito específicas, mas se você tiver muito genéricas em relação à gastroenterologia, porque é muito amplo, né? É uma coisa muito grande. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: quem está aqui assistindo, quiser fazer alguma pergunta que não seja específico de refluxo, não tem problema, a gente vai tentar responder todo mundo, tá bom? Tá bom? Exatamente, Mas isso eu aí. queria começar falando um pouco sobre a doença do refluxo gastroesofágico. É uma condição, eu acho, muito comum. Quando a gente bota o nome doença na frente, né, Tice? Isso às vezes assusta a pessoa e fala: não, peraí, doença eu não tenho, não. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram perguntando se, né, quem tinha, e uma grande quantidade, mais que a metade, falaram que já foram diagnosticados com a doença do refluxo gastroesofágico. E eu vejo uma dúvida em consultório muito grande em relação a isso. Então, primeiro, vamos conceituar? Queria que você falasse um pouquinho o Vamos, que é o refluxo. claro, vamos lá. Quando a gente fala doença do refluxo gastroesofágico, na verdade, vamos falar o que é refluxo, né?
Refluxo é quando a Isso. gente tem a secreção gástrica, né? Ou alimento, ou alguma coisa que acaba refluindo para o esôfago, tá? Quando a gente fala de doença gastroesofágica, é o que eu falo. Todo mundo tem refluxo uma vez na vida. Quem nunca foi numa churrascaria, se acabou de comer lá, comeu um monte, ou encheu a barriga de líquido e falou, nossa, eu tô com uma azia, que é o sintoma que a gente, que é o sinal que a gente, que é o sintoma que a gente mais fala. Que é a azia, né? Então, é essa pirose, é essa queimação que o pessoal até cita, que bate aqui no peito. Então, quem nunca, né, que comeu um monte de coisa aí, às vezes alimentos mais gordurosos, depois a gente entra nesse ponto, e falou que estava com azia. Ou regurgitação, que são os dois sintomas aí que a gente fala para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. É azia e regurgitação. A regurgitação é o retorno aí de a secreção gástrica ou mesmo o alimento até a cavidade oral, né, até a boca, ou mesmo até a orofaringe. E tem paciente, né, tem gente que mesmo fala, ai, mas eu sinto só que vem até o esôfago, tá? Então aí a gente fala no nome coloquial assim que é o refluxo. E quando queima, é a azia, que é essa queimação E retroesternal. muita gente descobre o refluxo, na verdade, com o otorrino, né? Porque Exatamente. vai no otorrino tossindo, doutor, eu tô com uma tosse, eu devo estar com tuberculose, eu devo estar com alguma coisa, com Covid. E aí o otorrino fala, faz os exames, olha e fala, e querido. não é incomum, Mari. Muitos dentistas me encaminham os pacientes por desgaste dentário, por conta do refluxo, né? Olha, e aí o dentista fala, olha, procura o gastro, porque você tem muito desgaste. Ou mesmo um paciente que tem halitose e acaba também procurando, procura um gastro para ver se não dá alguma outra alteração. Porque é o que a gente chama de sintomas atípicos, né? Porque os típicos são esses que eu falei. E os atípicos tosse crônica, às vezes halitose, às vezes o paciente tem só uma dor no peito, que até a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa questão de dor no peito para procurar o pronto-socorro para não ser uma angina, né, um infarto. Então tem outros pontos aí, outros sintomas que a gente chama de atípicos aí. Mas o mais clássico mesmo é vindo do otorrino. Eu tenho faringoamidalite de repetição, também é bem comum aí. Aí o otorrino investiga tudo, fala, não, procura gastroenterologista, que eu tô achando que você deve ter um refluxo aí. Você sabe que eu tenho muitos otorrinos colegas que me encaminham já direto. Então, ele fala, ó, é refluxo, aí encaminha para o gastro e encaminha para a Nutri. E aí ele já vem com isso, ó, fui no otorrino, a tosse, tava tossindo, achando que era um problema dessa parte, e na verdade eu tô com refluxo. Aí já pergunto, o que é isso? Que eu não sei nem o que é. Então, assim, é muito comum, né? É muito comum. A gente tem uma prevalência aí, Mari, de até 20% dos sintomas típicos, assim, né? Que é o que eu falo. Qual que é a diferença que o paciente tem essa dúvida? Né? Eu estava até conversando mais cedo com uma amiga, ela falou, olha, comi, exagerei durante a semana e fiquei com uma azia, com uma queimação, aquela que a gente chama de pirose, né? Mas eu mudei a alimentação, ou às vezes tomou alguma coisa e melhorou. Então, para a gente dar o diagnóstico de doença mesmo, ter refluxo é fisiológico, né? Porque a gente tem um esôfago, que ele serve para transportar o alimento, e o alimento chega no estômago, que é onde ele começa a ter toda a digestão ali, né? Então, quando a gente acaba esse estômago por diversos fatores que a gente fala assim, ou um esvaziamento do estômago mais lento, ou mesmo um esôfago que também tem uma depuração que a gente fala que é um esvaziamento do esôfago por alguma doença mais lento, ou mesmo que é mais comum, né? Que é esse relaxamento desse. A gente tem um esfíncter ali, que chama esfíncter esofagiano inferior, que faz essa. Que é entre o esôfago e o estômago, quando tem essa transição aí, esse relaxamento transitório, né? E aí acaba acontecendo isso. Então... para quem não, assim, tá meio voando, o esfíncter, gente, é como se fosse assim, uma portinha vai e vem, que a gente tem entre o esôfago e o estômago. E aí, quando você come o alimento, a vai e vem vai, deixa o alimento descer e pum, ela volta, ela fecha de novo, para o alimento não voltar. E aí, no refluxo, pode relaxar essa portinha vai e vem, ela só vai, não vem. E aí, quando ela só vai e não vem, se você enche demais o estômago, a tendência, ou deita logo depois que você comer, né? A tendência é isso voltar. Por isso que a pessoa às vezes tem um refluxo. Eu tenho até vários fatores, né, que levam a isso, na verdade, né? Porque a gente acha que é só, às vezes, o estômago cheio, e aí, ou às vezes, um esvaziamento gástrico lento. Então, assim. Fala aí as causas, então, pra gente. Mari, tem também, é isso que eu falei, tem o esvaziamento do esôfago de uma forma mais lenta por alguma doença que o paciente tenha. Sim.
tá? Tá, você tinha Essas comentado. alterações, por exemplo, hérnia de hiato, para quem não sabe o que é hérnia de hiato, que é o deslocamento dessa transição, né, do esôfago para o Uhum, estômago para a caixa torácica, né, para o tórax, então hérnia de hiato uhum, também. Por uhum. exemplo, quando a gente tem o tônus, ou seja, quando o esfíncter ele não se fecha tão bem, né, por alguns alimentos, ou mesmo diversos outros fatores, tem fator genético, tem fator do meio ambiente, esse não se fecha tão bem. Outra, é só que ele se abre mais do que o habitual, né? Porque ele tem que abrir para passar, né? Que nem se falou, é uma portinha do Sim, esôfago para a o estômago. portinha. Então, às vezes também não se Uhum, abre, fica abrindo toda hora, né? Então, uhum. são diversos fatores aí. O pessoal tá falando aqui, né? A Renata, minha irmã, até falou que ela tem refluxo também, e eu também. E ela falando aqui que ela achou que tinha asma, muito tempo, por muito tempo. E depois de um tempão é que foi diagnosticado que, na verdade, era refluxo. O que ela É, é, tinha, o que ela é o que eu sentia. falo para meus pacientes. Eles falam, nossa, mas pode refluir até aqui? Pode refluir até aí. A gente tem exames Pois é. específicos, depois a gente vai falar um pouquinho de exame, que a gente Isso, consegue eu quero. ver É refluxos nosso aí. próximo passo. Eu só vou É. ver se alguém comentou mais alguma coisa aqui, mas eu já vou te perguntar como é que a gente diagnostica refluxo. Que a O parte clínica, diagnóstico a gente já lógico, conversou, né? Que o diagnóstico é clínico, é o é paciente que já chega clínico. falando. Né? Isso. Isso é clássico. O paciente chega às vezes no consultório e deve chegar até para você, Mari, falando: olha, eu tenho refluxo. Então ele mesmo já fala. Já Ele já chega: olha, sabe. eu tenho refluxo, eu vim aqui É, porque isso está me incomodando. Então, é a partir do verdade. momento que ele procura uma ajuda, porque aquilo já começou a incomodá-lo, né? E Uhum, aí a gente. uhum. E aí ele fala, o paciente ainda mesmo fala: você não vai pedir uma endoscopia para mim? Que já dá uma vontadinha de fazer um examinho, né? Mas olha só, É, deixa eu só falar uma coisa aqui que hum, a Cris está comentando. A Cris é operada, ela fez bariátrica, né? Fez o sleeve, depois fez o bypass, uma revisional com bypass. A obesidade também é um fator que pode causar por conta da pressão mecânica mesmo, né? exatamente. Quando a O gente excesso. fala. Pode falar, Fala Mari, lá. pode falar. Não, Pode falar. você. Sim. Quando a gente fala assim de causas, né, que poderiam levar ao refluxo, dentre eles, a obesidade ele é o principal, assim, que os estudos mostram que tem influência nisso, porque você tem um aumento ali da câmara gástrica ali, e isso faz com que acabe refluindo aí, em paciente ainda operado, então, né, assim, que não tenha perdido ainda peso, é uma coisa que, tanto é que um dos tratamentos que a gente faz no consultório, que a gente orienta os pacientes, é perder peso. Tanto é que a gente Uhum. encaminha para os nutricionistas, né? Encaminha aí para a Mari, porque ele tem que ter essa perda de peso, que vai ter uma melhora importantíssima. Porque às vezes o paciente toma um monte de remédio e não tem melhora. É isso que acaba Exatamente. acontecendo. Ah, Exatamente. Aí deixa eu te perguntar, quando o paciente então chega lá e fala, doutora, tô com refluxo, sinto azia, nananã, você não, aí me faz uma endoscopia? E aí, o que que você responde para ele? Então, o diagnóstico de refluxo, ele é clínico, né? De doença do refluxo, na verdade. É um Então, não diagnóstico clínico. necessariamente todo mundo vai fazer endoscopia. A gente faz a endoscopia para pesquisar complicações que o refluxo pode dar, tá? Que pode dar uma esofagite importante, pode dar úlcera, pode dar até uma complicação que a gente chama que é esôfago de Barrett, que ela é fator de risco aí para câncer. Então é por isso que Hum, a gente também tem que ver, será que não tem alguma outra coisa que está fazendo com que esse paciente tenho tenha essas refluxo. queixas? Então é o primeiro Uhum. exame. E não tá errado o médico que pede, tá? É o primeiro exame que a gente pede mesmo. A gente não sai pedindo outros, que é o que eu vou falar em primeiro momento. Primeiro a gente faz a endoscopia para ver se tem alguma dessas complicações, tá, Mari? E quando a endoscopia dá normal e a pessoa Isso. sente refluxo? É muito Como? comum vir no consultório falando, doutora, eu fiz aqui a endoscopia, olha aqui, e minha endoscopia veio normal, mas eu tenho refluxo. Isso é muito comum, tá, Mari? Em Uhum. 30% das endoscopias, dos pacientes que têm o diagnóstico de refluxo, a gente tem uma endoscopia normal. Por quê? Uhum. Nem sempre a endoscopia é para a gente ver complicações, que nem eu falei, esofagite. Não Já são necessariamente as o paciente. consequências, né? Exatamente. Não necessariamente o paciente tem uma esofagite ali. Então, a endoscopia ele é um exame dinâmico, que a gente consegue ver alterações ali no esôfago distal, se tem alguma erosão, se tem alguma úlcera. E às vezes a endoscopia é normal, e realmente acontece isso. E aí é quando a gente trata o paciente, e caso ele não tenha resposta, a gente progride para outros exames. Que o padrão E ouro, como que é Mari, o para o exame. tratamento? Ah, Então, o padrão diga, ouro, diga, na desculpa. verdade, para o diagnóstico de doença do refluxo, é a pH-metria de 24 horas. Nossa, doutora, o que é isso? Nunca nem ouvi falar. Tão Que, legal. né? Você já fez, Mari?
Já, Graças a Deus, não. eu já passei a sonda em mim, só para sentir o que os pacientes sentem. Jura? Eu deveria fazer, sabia? Mas eu sei pelo relato deles. É, Conta aí pra então, gente. como é que funciona, né? A gente tem uma duplinha que a gente acaba fazendo, que são dois exames ali, que chama a manometria junto com a pH-metria. A manometria é mais para a gente Uhum. posicionar o catéter ali, o sensor da pH-metria, tá? Para ver também se não tem alguma doença de que tem alteração na peristalse do esôfago, lembrando que o esôfago ele tem que contrair para o alimento descer, tá? E aí faz a Uhum. pH-metria Uhum. de 24 horas. E os pacientes falam, doutora, eu vou para casa, eu vou trabalhar, eu vou na academia com essa sonda no nariz. A gente passa uma sondinha pelo nariz, ela vai até a transição do esôfago para o estômago, e o paciente fica 24 horas com essa sondinha no nariz, tá? É tipo um Então, caninho, gente, uma é mangueirinha bem bem fininha, fininho, bem fininho. transparente. Realmente é Isso. discreto. E aí fica com uma É... bolsinha assim do lado, tá? Tipo, que Uhum. ali vai coletando. E aí realmente a gente consegue ver se tem refluxos ácidos, tá? Se quantas vezes por dia esse paciente reflui e se tem relação Uhum. com sintomas, porque isso também é importante. Às vezes o paciente fala, eu Hum. tô com refluxo e aí ele aparece lá na maquininha, em algum momento ele teve esse refluxo ácido, entendeu? E Hum. atualmente a gente tem um outro exame que chama impedância pH-metria. Não sei se você já conhece, Mari. É a pH-metria, da mesma forma, é a mesma sondinha, mas tem sensores de impedância-metria. Então, a gente consegue ver refluxo não ácido e refluxo gasoso. Doutor, ainda tem isso? Ainda tem isso. Que Tem refluxo, legal! tem paciente porque a gente tem algumas doenças que é hipersensibilidade esofágica. Então, o paciente ele não reflui, ele não tem refluxo ácido, ele tem refluxo básico ou mesmo refluxo gasoso. Tem paciente também que Uhum. fala deglutindo muito ar, né? Então, às vezes ele tem, aí os pacientes falam, nossa, que interessante, eu nunca soube disso. Pois é, impedância É pH-metria. mesmo. Legal. Que a E isso gente você vai acaba vendo fazendo. com o que o paciente relata, com Isso. tudo A isso. gente não. É o que eu Que- falo para os pacientes. Nossa, então eu sento no seu consultório, Luciane, você vai me pedir uma endoscopia, uma manometria, uma impedância e pH-metria? Não. A gente faz endoscopia, começa o tratamento, tá? O tratamento, a base dele é o que a Mari é craque nisso, né? Que é a reeducação alimentar, perda de peso, não, depois a Mari pode dizer isso, né? Melhor do que eu, quanto aos Uhum. alimentos, mas, por exemplo, não Sim. fazer refeições copiosas, ou seja, refeições muito volumosas, não deitar logo após comer, né? Tem gente que vai na Isso. churrascaria, se acaba de comer, chega em casa e já tira aquele Vai cochilinho. Aí dormir. volta É, tudo, né? é, Acaba voltando é. tudo, porque tem um aumento ali da pressão no estômago. E os inibidores de bomba de prótons, né? Que eles entram aí no tratamento. Claro, a gente tem outras opções, a gente tem procinéticos, por exemplo, que eu não vou ficar falando tanto de medicação, porque o tratamento é individualizado. Mas a gente Tá, também tem outras medicações, além dos inibidores de bomba de prótons, que ajudam nos sintomas, né? Na melhora dos sintomas dos pacientes. tá ótimo. E em relação à alimentação, já que você falou, a gente pode falar um pouquinho, né, disso, que na verdade, Olha, gente, eu vou te falar que também é é o que mais me individualizado. perguntam no É, consultório, exatamente, é o que eu falo. Não, não é uma, eu não posso imprimir uma lista e dar para não, todos, assim, que é não, individualizado. e graças a Deus, nenhum gastro mais faz isso, porque no passado, há muitos anos, quando eu comecei a atender, há 15 anos atrás, tinha essa lista, que é a lista do terror, né? Porque você não pode comer nada. Então, assim, E corta tudo que dá tudo certo. Ah, valeu. E o não paciente é, na ainda sai e verdade, fala: Meu Deus, eu não vou comer mais é, nada, o que que eu posso é. fazer? É. E assim, a função da nutricionista é justamente ser o contrário. Em vez de ficar falando não pode, não pode, não pode, é falar o que, que a pessoa pode fazer. Por isso que a gente individualiza. Então, tem gente que tem sintomas com alguns alimentos que com outros não. Então, primeiro a gente coleta muito a história mesmo da alimentação e ninguém conhece mais a pessoa do que ela mesma, o que faz bem para ela e o que não faz bem. Não necessariamente eu vou cortar tudo que é ácido, cortar tudo que é cafeína, a gente sabe que tem uma relação importante, o álcool a gente sabe que tem uma relação importante. Então, a gente vai tirar, na verdade, os excessos. Claro que no período de crise, o ideal eu peço que o paciente tire mesmo 10 dias, 15 dias, porque aí ele já nota uma melhora importante nisso, já fica até animado para viver um outro estilo de alimentação, né? Uhum, Quando ele vê a melhora. sim. Mas assim, não é para sempre, são coisas, o paciente vai voltar a tomar café, vai voltar, pode beber socialmente, de uma forma, né, moderada, mas o ideal é que no período de crise a gente faça uma restriçãozinha maior. Mas o principal fator alimentar é esse que a gente falou, que é o que eu identifico, assim, sem brincadeira, mais da metade dos casos. É grandes volumes de alimento.
alimento. São pessoas que comem poucas vezes ao dia, um volume muito grande, e enchem demais o estômago. E encher o estômago, gente, também é encher de líquido. Então, beber e comer junto, que é muito, muito ruim. E água, inclusive. Que a pessoa fala, doutora, eu cortei o refri. E aí eu falo, mas você bebe alguma coisa? Bebo só água. Eu falo, é a mesma coisa. Claro que o refrigerante é mais, né, agride um pouco mais a mucosa do estômago, mas o fato de você então piorar a digestibilidade e aumentar esse volume de estômago com água também não favorece. Quer ver uma outra coisa que às vezes também atrapalha muito à noite, por exemplo, sopa em pedaços com carne e com muito líquido. Sabe aquela sopa que as coisas ficam flutuando? Aí eu sempre falo para o paciente, é o contrário, menos líquido e mais sólido. E tentar, então, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que a coisa é super saudável. Por exemplo, na crise de gastrite também, do refluxo, eu tiro um pouco os folhosos, tiro um pouco a salada crua, e a gente tem essa impressão, mas salada é leve, né? Folhosos, alface é uma coisa muito leve. Mas para digerir, o estômago tem um trabalhão. E fora que então, assim, a pessoa joga coisas ácidas, limão, vinagre para temperar a salada, né? Para temperar, exatamente. Então, assim, é individualizado. Eu tentei falar de uma forma geral, né? Mas é muito individualizado. E gordura, gente, gordura. Eu vejo isso muito também, assim, muito associado. Por quê? Porque a gordura é difícil de digerir. Então, é aquela coisa que fica ali no estômago, tentando fazer a digestão, no estômago que já não está funcionando 100%. E aí o paciente não faz esse manejo, não muda essa dieta, né? Então fica difícil. Ju, a consciência tá pesando aí, né? Tô vendo você escrevendo aqui, viu? Ô Mari, você sabe que é bem comum os pacientes mesmos já falarem, olha, eu exagerei, comi mais do que devia, tô muito estressado. Ai, nossa, doutora, o que o estresse tem a ver com toda essa questão? Isso. Tem tudo a ver, tá? Tudo Na verdade, quando a gente, lembrando ali que quem produz o ácido do estômago, a gente tem uma bomba ali que acaba que tem estímulo de acetilcolina. Então, quando a gente está estressado, está preocupado, tudo isso aumenta a produção de ácido no estômago. E se você tem uma dessas, um relaxamento transitório do esfíncter, ou tem uma hipotonia, né, que é a diminuição desse tônus aí, da diminuição desse esfíncter, aí vai, e com alimento e com acidez do estômago, né, vai piorar tudo. Então é uma coisa. Por isso que nesses períodos de super estresse, quarentena, né, às vezes é melhor a gente dar um descanso pro estômago. É isso mesmo, Érica. A gente dá um descansinho pro estômago e vai inserindo aos pouquinhos os alimentos. É isso mesmo. Exatamente. Você sabe que no período da quarentena aumentou muito, assim, as consultas no consultório por conta dessa acidez aí, né? Por conta dos pacientes mais ansiosos, tinha dor no estômago, aumentou o refluxo, enfim, várias outras coisas, diarreia, constipação. O quanto de gente por conta da máscara que me procurou por conta de constipação, que nunca mais tomou água, é dureza. Menina, é verdade. Hoje eu tava pensando nisso. A máscara me dá uma preguiça de tirar aquilo, né? E desparamentar para você só beber água. E eu fiquei pensando aí a gente não tá tomando água, o intestino sofre. Isso, sofre intestino mesmo. não, tudo, né? No nosso corpo. Tudo. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre gestação em refluxo. Por que acontece isso também? Ixi, isso aí é bem comum, né? Inclusive, eu tô com a minha irmã que tá já ganhando um nenenzinho aí, e isso acontece mesmo por conta do aumento da pressão abdominal ali, né? Uma coisa que é importante, além da gestação, Mari, hoje em dia tem muita moda de usar aquelas cintas, né? Pra treinar, você já viu? Aquelas cintas que comprime aqui, aquele negócio que aperta. E o paciente tem muito refluxo também com aquilo. Por quê? Porque aumenta a pressão também intratorácica. Alguns exercícios que os pacientes fazem na academia também. Tá? Aqueles exercícios que aumentam a pressão. Ai, doutor, então não vou mais na academia. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Quem tem até porque o exercício físico é fator protetor para a doença do refluxo, exatamente, não é? Exatamente. Então, assim, não vou mais. Se a pessoa tiver com uma doença, porque é o que a gente fala, que a gente está falando de doença do refluxo, e não no geral, né? Então, se a pessoa está com isso, a gente tem que ter essas medidas também comportamentais. E a grávida acaba entrando nisso, né? Que aí ela acaba tendo. E aí, como é que faz? Tira o bebê? Não, aí entra a parte da Mari, são as medidas dietéticas, acaba comer refeições não copiosas, né? Refeições menores, a cada 3 horas, ou a medida com que for do diário da pessoa, né? Porque isso também é importante, né, Mari? Eu faço um pequeno diário no consultório, mas você acaba encaminhando, claro. Mas tem que entender a rotina de cada um, né? Porque tem gente que fala, doutor, eu só consigo tomar café, almoçar e jantar. Meu trabalho não me permite. Então, a gente tem que ajustar com coisas pequenas. Com a rotina. Né?
Sim. Isso. Ela está até perguntando, ó, quando o refluxo ocasional evolui para a doença do refluxo, algum estágio da doença é reversível? Claro. O que que acontece? Com refluxo ocasional, né? Quando é que a gente considera ali que a gente pode falar que tem uma doença do refluxo? Quando você tem essa sensação de azia, queimação ou regurgitação, né? Que é esse retorno aí ácido ou mesmo de pepsina, enfim. Você tem isso pelo menos 3 vezes por semana, tá? E isso começa a atrapalhar suas atividades diárias, porque é diferente assim. Uhum. A pessoa que foi um dia comer alguma coisa diferente, ou um final de semana que teve refluxo, e pronto, segunda-feira a vida que segue, voltou ao trabalho e tudo. Não, 3 vezes na semana ou todo dia, aí sim ela tem que procurar um profissional para começar o tratamento. E o que acontece muito também, Mari, já entrando em outro ponto, os pacientes se automedicam, tá? Acabam tomando aí os IBPs, que todo mundo conhece, os prazóis da vida, né? E não melhora. Aí me procura. Pois A é, uma gente coisa que é bom você falar, Tiziane, esse negócio do tratamento, porque os pacientes que também me procuram, quando começa a mudar a alimentação, já começa a melhorar. Aí na próxima Isso. consulta, volta em mim e fala, parei, doutora, não, sua alimentação foi ótima, a alimentação. Aí eu falo, não, isso é um tratamento que você está fazendo. Faz até o final, não é importante? E doença do refluxo é uma doença crônica, tá? Que não tem cura. Então, isso é muito importante dizer aqui. Então, você precisa ter essa modificação alimentar. É que nem eu falo para os pacientes. Toda vez que eu como melancia, eu tenho isso, azia, queimação, não sei o que. Tem muito, você deve ter isso, né? A melancia em si, ou senão, por exemplo, a gente fala como Muito salmão assado. fibrosa. Uhum. E aí o paciente tem isso, e a gente vai modificar isso na dieta. Doutor, eu nunca mais vou poder comer? Não, se a gente vai ajustar, né? Cada paciente é Quando você individualizado não ali o tiver em tratamento. crise, vai tentar comer longe de alguma outra refeição que também vai te trazer, Exatamente. dar trabalho para o estômago, né? A gente vai manejar isso. Gente, a Érica está insistindo que ela quer que fale um pouco sobre retocolite ulcerativa e refluxo. Se existe alguma associação. Não, a retocolite ulcerativa é uma doença que acomete o cólon e o reto, tá? Então, é uma doença do cólon e do reto, é uma doença autoimune. Você pode ter outras doenças autoimunes associadas, tá? Por exemplo, se o paciente tiver uma doença autoimune, gastrite autoimune, que acaba alterando ali essa mucosa do estômago, e ele tiver um outro refluxo, vai ser outro diagnóstico, tá? Mas não tem associação aí com a doença do refluxo e a retocolite ulcerativa. Tá bom? Que para quem não Tá. sabe, retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal, uma doença autoimune, junto com doença de Crohn. Isso, mas aí, Tá como a bom? doutora Tiziane falou, Érica, ela é mais lá embaixo, né? Lá no intestino, lá de Isso. baixo. Então, assim, não tem muito a ver com esôfago e estômago, que o refluxo tem a ver. Ó, O a que gente prometeu acontece é que que não às ia vezes o falar de paciente bariátrica. tem dois diagnósticos, né? Então, Sim. são diagnósticos diferentes. Às vezes a pessoa acha que é por conta da doença de base, mas não, tá? São Verdade. diagnósticos A gente diferentes. prometeu que não ia falar de bariátrica, mas não tem jeito não, viu, Tice? Porque, ó, gente, eu vou chamar da próxima vez o doutor Hugo Guedes, que ele é craque Isso. nisso também, senão ele vai ficar com ciúme meu, de mim. Mas eu queria responder a Simone, porque é legal a pergunta dela. Ela botou, fiz Hum. bariátrica 4 meses de operado e continuo com refluxo. Será que a cura agora será cirúrgica? Porque aí eu queria ver com você a questão de cirurgia para refluxo. Como que é essa indicação? A gente sabe que a bariátrica, o bypass gástrico, às vezes resolve a questão do refluxo do paciente obeso. O Uhum. sleeve, às vezes, piora, né? Uhum. Então, depende da técnica. Mas e a cirurgia para refluxo? Tá. Maria, tem algumas indicações, né? Não falando assim, vou falar das indicações da cirurgia para refluxo, vou deixar o doutor Hugo falar de técnicas cirúrgicas ou das coisas, mas a gente indica a cirurgia para refluxo quando o paciente tem algumas complicações, quando o paciente tem refluxo a longo prazo e é um paciente jovem, que ele é refratário ao uso de IBP, ou seja, ele vai ter que ficar usando, se ele para, ele começa a ter sintomas, tá? Aí é indicado, mas isso é muito discutido em consultório, hérnias grandes, tá? Hérnias de ato grandes, isso também é indicação, porque o paciente fica muito sintomático. Então, tudo isso acaba entrando aí nas indicações. Quando o paciente faz o sleeve, por exemplo, o que acontece? Ele não tem, ele acaba tirando aquela parte ali, o fundo e um pouquinho do corpo ali, né? Então, aliás, tira o corpo ali. Então, o paciente, ele anatomicamente, ele tem uma tendência ali a ter A voltar a aquela voltar ao comida. alimento, né? Mas o meu esfíncter, então, é incompetente? Tanto é que a gente pede até a orientação aí quando o paciente vai fazer as cirurgias ou de fundoplicatura, nesses casos que é associado com a bariátrica, a gente até fala para fazer o exame da manometria, para ver se não tem nenhuma alteração ali.
tá? É O importante exame da também. manometria, me corrija se eu estiver errada, ele vê pressão no estômago, não é isso? Exatamente. No Hum. esôfago. No No esôfago. esôfago, isso. A pressão que está sendo Isso. exercida no esôfago, do estômago para o esôfago. Exatamente. A gente vê ali se o esôfago consegue fazer essa contração para o alimento descer, né? Ah, Porque se entendi. ele não contrai Entendi. ali, e aí você também consegue ver o esfíncter, se tem alguma alteração ali de esfíncter inferior. Então, por isso que ele vai ajudar ali. Porque Tá, a pH-metria só vê o refluxato, né? O que foi refluído ali. Se é ácido, se entendi. não é ácido, entendeu? Tá. Outra Tá. coisa é o seguinte, teve Perguntaram um ali artigo. de. Ah, pode falar. Ah, fala, fala. Pode falar do seu artigo. Eu Fala, já fala. falo o que fizeram uma Não, pergunta ali que é interessante. não, que saiu um artigo que deixou todo mundo cabreiro, e eu ouço isso todo muito no consultório também, que é o Do uso IBP. contínuo de inibidores de bomba de prótons, e aí eu vou ter um problema muito mais sério do que não usar, então parei. Eu tenho vários, na época que saiu isso, vários pacientes pararam de usar por conta disso. Isso E é aí? muito comum no consultório. Imagina, né? No consultório do gastro, que IBP é uma coisa que a gente usa bastante, né? Normal. É. É. Mas assim, Mari, o que Uhum. acontece? Esse estudo que teve, eles não avaliaram outros fatores de risco, que é um estudo que eles falaram que o uso crônico de BP aumentaria o risco de câncer gástrico, tá? Então, esse estudo, eles não avaliaram alguns fatores de risco, tá? Então, ele tem alguns viés dos estudos. E o uso crônico, e foi até bom acontecer isso, porque alguns pacientes acabam usando o IBP assim, sem eira nem beira. Ao invés de ter uma mudança na dieta, Bota perder toda a fé peso, no fica usando remédio. IBP. Aí fica, bebe, fuma, tudo que piora o refluxo. E aí acaba tendo esse uso crônico. Então, assim, pacientes que têm predisposição genética, tem outros fatores associados, por exemplo, uma gastrite atrófica aí associada, ou já teve história aí, por exemplo, do H. pylori, aí sim o IBP poderia ter uma ação, mas do contrário, é o que eu falo para paciente. Qualquer remédio que você for tomar, até uma dipirona, ela tem os seus efeitos colaterais. Então a gente tem que ter parcimônia. Custo-benefício. Ah, é. Exatamente. Então, se você tem uma úlcera, se você tem uma erosão no esôfago e você precisa usar o IBP, você vai usar. Mas isso tem hora para acabar. Tanto é que, senão, o Exatamente. tratamento de refluxo eu ia falar que era para a vida inteira usar o remédio. E não é. Tem que mudar o estilo de vida. Por isso que é muito importante essa nossa conversa, né? Porque é para enfatizar. O IBP ele vai ajudar, claro, nas complicações, no que for importante, mas também a mudança do estilo de vida, perder peso e a mudança na dieta é super importante. Tá? Uma coisa que eu vou citar Legal. aqui também, que me perguntaram, Mari, ou se o H. pylori tem alguma relação com o refluxo, tá? Não Sim. tem. O paciente sempre pergunta, eu tenho H. pylori e por conta disso eu tenho refluxo, tá? Não tem essa relação. Lembrando que o H. pylori aí 50 pessoas, mas 50% da população, mais ou menos, aí mundial, pode ser acometido pelo H. pylori, nem todos têm sintomas, tá? Às vezes tem paciente assintomático, por isso tem gente que também fala, eu fiz uma endoscopia da H. pylori, mas eu não sinto nada. Ah, e por que você fez Nada, endoscopia? vários. Ah, fiz por fazer. E tem muita gente, né? Então, assim, No pré-operatório de cirurgia bariátrica, que é obrigatório fazer isso, endoscopia, eu ia até vários citar. pacientes são Do, identificados com H. pylori e falaram, doutor, eu não sinto nada, nada. nada, zero. É Exatamente. E incrível lembrando isso. que, assim, eu vou falar sobre aqui, a H. pylori dá uma aula aí de muito tempo, tá? Mas é uma bactéria aí que acredita-se que ela é mais de países subdesenvolvidos aí, né? Lógico, tem em todo lugar, mas a maior incidência aí. Lembrando que tem essa transmissão aí, fecal oral, né? Oral, que às vezes a gente trata o paciente, às vezes tem que tratar o parceiro, ou seja, tem que tratar o marido ou a esposa para tentar erradicar essa bactéria, tá? E quando a gente fala assim, por que a gente trata esses pacientes? Porque a bactéria a longo prazo entra em outros fatores, tá? Por favor, não me interpretem mal. Tem predisposição genética e tendo outras doenças, outros fatores associados, pode levar ao câncer, tá? Então, por isso que a gente Uhum. trata esses pacientes. E não tem relação, tá? Antigamente o pessoal acreditava que tinha, mas não. Com a doença do refluxo, o H. pylori não tem nenhuma relação, tá bom? Tem relação com Tá as ótimo, gastrites, né? Com as úlceras, aí tá sim. ótimo. Era isso que você ia responder? Era, né? Que eu te cortei e falei de outra coisa? Eu acho que era assim. Você falou, tem alguém Era perguntando? do H. pylori, que Tá, perguntaram aí, que eu sabia que o pessoal. Isso é uma pergunta bem comum de consultório, né? Então, eu acabo tá. comentando todas as vezes. Outra coisa é o uso prolongado de medicações inibidores de bomba de prótons e a deficiência de vitamina B12, né? Aí, para a gente comentar um Entra pouquinho sobre isso. isso. Acaba entrando aí o fator intrínseco, né?
quando a gente usa aí, tem onde que a vitamina B12 ela é absorvida? Ela é absorvida lá embaixo, na verdade, né? Não é nem aqui, lá no estômago. Exatamente. Mas a gente tem um fator intrínseco no estômago, tá? Que é necessário para que haja absorção da vitamina B12. E aí, quando a gente tem esse uso a longo prazo aí, ou gastrite atrófica, né? Quando o paciente, o que seria, a gente fala de gastrite atrófica, o paciente fala, o que essa médica está falando? É quando a gente tem a mucosa, ela já está mais, ela teve uma inflamação, inflamou, então já criou uma atrofia ali da mucosa, tá? E aí faz com que tenha deficiência de várias outras, não só o B12, de várias outras aí, vitaminas, tá? Então a gente tem que ficar atento, né, gente? Então, ó, o fator intrínseco é uma substânciazinha que o estômago produz e ele cola junto da vitamina B12 que a gente ingere e ele precisa descer lá para o intestino para ser absorvido junto com esse fator intrínseco. Se é um estômago que tá... O que é ilha? É o intestino fininho, o final dele. O final dele. E aí, o que acontece? Se você não produz direito por uma mucosa que está atrofiada, né, ou por qualquer condição, você não absorve bem a B12. Por isso que quando o paciente tem um refluxo em muito tempo, e aí a gente vê que ele tem uma gastrite, aí são coisas que a gente investiga e ele pode ter até algumas deficiências de vitaminas que são importantes, né? Você tá cheio de fã aí, viu, né? Tícia? Tô vendo. Muitos fãs, gente, falando que ela é a melhor gastro do mundo. Ela é maravilhosa mesmo. É que eu converso demais, né? Os pacientes acabam que eles ficam cansados. Tanto que eu explico. Eu até falo, Deixa eu ver. No consultório eu desenho estômago, eu desenho intestino, eu explico. Porque é muito ruim o paciente que vai no consultório e não consegue entender qual a doença ele tem, né? Então, eu acabo que eu tento explicar ao máximo para ele saber a importância da mudança do estilo de vida, de mudar, modificar a dieta quando é necessário, perder peso, aonde entram as medicações, tudo isso é muito importante. Eu acho assim, aquilo que você falou, né? Uma doença crônica, então tem a questão do manejo. Doença crônica é igual, poxa, um diabetes, uma hipertensão. É difícil, eu mesmo que te falo que tenho refluxo, poxa, é uma coisa que às vezes a gente chuta o pau da barraca, aí tem que voltar, aí volta pro tratamento, vai, volta. Isso é normal, isso acontece, e assim, por isso que os profissionais de saúde estão aí, por isso você não pode abandonar seu gastro, por isso você não pode abandonar quem te acompanha na sua alimentação, isso é importante, né? Então, Maria, agora coisas... eu vou te fazer uma pergunta que os pacientes ficam no consultório. Faz. Doutora, o que eu posso comer? Por que eu não posso comer isso? Por que eu não posso comer aquilo? Como é que é essa abordagem para você no consultório, Mário? Porque eles me perguntam muito, assim. Super individual. Né? Super individual. É aquilo que eu te falei, eu não corto as coisas de cara. Agora sim, gente, a gente já sabe que alimentos industrializados, por exemplo, são alimentos que agridem a mucosa gástrica. Tudo que agride a mucosa gástrica pode piorar essa condição. Fora essa questão do manejo de não encher o estômago, que eu acho que é o principal, e de não comer e dormir, comer e deitar, né? Essa questão física. São alimentos industrializados, alimentos picantes, lógico. Então, alimentos muito apimentados, a própria pimenta, glutamato monossódico, que está no shoyu. Tem gente que cozinha tudo com shoyu. Então, né, parece inofensivo. Eu pensei que o shoyu fosse só sódio. Não, ele também agride a mucosa do estômago. Tem que ter cuidado com isso. Álcool, bebida, que eu acho que é um dos principais. Café, o cafezinho. Café. E outra coisa que eu tenho muito no consultório. Doutora, eu larguei o café, agora eu tô só no chá. Qual chá você toma? Chá mate, chá verde, chá preto. É a mesma coisa, gente. Tem cafeína. Então, assim, dependendo do chá, você tá se privando de tomar o seu cafezinho, né? Hoje uma paciente me perguntou de manhã no atendimento, eu posso só trocar o café pelo café descafeinado? Já resolve? Melhora, mas às vezes não resolve, porque não é só a cafeína que agride a mucosa do estômago. Então, diminuir mesmo a quantidade de café e aquilo que eu falei do período de crise. No período de crise, vale a pena a gente dar uma cortadinha durante um tempo, melhora um pouco, a gente vai retomando aos poucos um alimento ou outro. E lembrando, tá, que café descafeinado tem uma porcentagem bem pequenininha de cafeína. Pois As pessoas ainda têm isso, né? Porque aí eles também falam, vou tomar então com leite. Aí, meu amigo, aí lascou. Fora a questão da intolerância, né? A intolerância à lactose, que pode, se a pessoa não respeita, né, essa intolerância de uma maneira adequada, ela pode causar o refluxo também. Então a gente avalia cada caso. Na verdade, né? Então, são outros fatores associados aí que acaba piorando. Fala aí disso, que é interessante. Porque o que acontece? Quando a pessoa não tem
para, né? A gente, na verdade, eu até falo isso no consultório, né? Que o leite foi feito para criança, ali, para bebezinha. Depois de um tempo Uhum. aí, a gente para de produzir essa enzima, tá? E o que fica aí é a enzima remanescente. Então, algumas pessoas vão ter Uhum. intolerância com 100 anos, outros com 50, outros com 20. Então, isso vai de Uhum. cada um. Tem gente que vai morrer sem ter intolerância, tá? E aí, Que o que inveja. que... pois é. O que que acontece, né? Não sei para quem não sabe, a gente acaba precisando da enzima para quebrar, porque ele é um disacarídeo aí, né? A Mari sabe falar dessas partes melhor do que eu. Mas, então, em alguns casos, alguns pacientes, eles acabam tendo, por conta do leite, o leite por si só, ele faz com que você tenha esvaziamento gástrico mais lento, porque a digestão, ela é um pouco mais lenta. Então, aí, nesses Porque casos, tem muita proteína, porque tem gordura, né? exatamente. Uhum. E aí o pessoal, paciente ainda fala, ai, mas eu tomo leite desnatado. Mas mesmo assim, tá? E isso não é para todo mundo, é que a gente fala que não é para todo mundo, é para quem tem doença, tá, gente? Porque às vezes as pessoas acham Isso. que, então agora eu não vou mais tomar leite. Não, de jeito Não, nenhum. Deus me É para quem livre, eu tem sou mó fã doença. de leite. Não, leite é importante, só que realmente a gente tem essa variabilidade da lactase, da presença de lactase, da produção de lactase entre as pessoas. E para quem já tem o refluxo, já tem alguma condição, alguma gastrite, a primeira coisa que a gente faz é prestar atenção nessa parte, porque já melhora muito o sintoma, né, do Nossa, paciente. demais. Demais, Muito. demais. E muita gente, Infelizmente. né? Pode falar. Uhum. Muito. Não, infelizmente, porque assim, o leite é uma excelente fonte proteica, uma excelente fonte de vitaminas, de minerais. Então a gente queria poder deixar o leite para todo mundo. Mas uma notícia boa é que os derivados têm muito menos lactose. Então, muitas vezes, os derivados são melhores tolerados pelos pacientes. Até isso a gente individualiza. Matheus, não fica triste. O Matheus tá aqui e fala assim, gente, como é que eu vou ser feliz sem comer tudo isso? Não, não, não. Na verdade, você vai ser feliz se você for um nutri que vai individualizar a sua dieta. Tem Exatamente. coisas que uma pessoa se sente mal, mas outras não. Então a gente vai vendo isso, entende? Gente, o Então tratamento é não individualizado. Por sofre, favor, de não. doença do refluxo, não sofra. É individualizado, cada um. Porque alguns pacientes, é o que eu falo, alguns pacientes se sentem, têm um refluxo, tá? Tem os sintomas de refluxo e é mais que 3 vezes por semana, comendo chocolate. E tem outros que não, eu como Uhum, chocolate e não tenho refluxo. Eu tenho refluxo quando eu como uhum, melancia, que é isso que eu te citei. Então, é individualizado, não exatamente, tem como. E é o que eu exatamente. falo, você tem que perguntar o que o paciente come. E o paciente mesmo fala, eu percebo se eu comer isso, eu fico com Ele sabe naquilo, muito. sabe? Sim, sim. Érica, olha que pergunta interessante. No custo-benefício, as proteínas do leite são melhores do que os sintomas de intolerância? Não. Quando os Nossa sintomas de senhora. intolerância são piores, o refluxo acontece por causa do leite, a gente tira mesmo e a Isso. gente, a gente tem como ter outras fontes proteicas na alimentação. Suplemento, exatamente. E- então, não é para passar mal com leite. E lembrando que, Matheus, o leite sem lactose não é sem lactose. O leite sem Exatamente. lactose, ele é com lactase que não simula de uma maneira perfeita aquela fisiologia do nosso organismo. Então, ela tenta quebrar um pouco, mas ainda fica a lactose ali sem quebrar direito, o organismo não reconhece, né? Não quebra e pode causar intolerância. Por isso que os intolerantes à lactose, geralmente ao leite zero lactose, continuam não passando muito bem. Tem outras questões, Exatamente. né? Tem os estabilizantes do leite, se Sim. for um leite E isso tal. também é individualizado, né? Porque tem paciente que fala Total. que toma sem lactose e ok, a vida segue. E tem Tudo outros que falam, bem. doutor, estou se com leite sem lactose e continuo distendendo, porque aí a gente já está mudando o foco da doença, né? Na verdade, aqui. Uhum, Então, aí tem uhum. distensão, às vezes tem muitos gases, dói a barriga. Então, aí já muda um pouquinho, né? Às vezes tem É, diarreia, nem todo mundo tem diarreia com os derivados de leite. exatamente. Olha, perguntou se uma alimentação rica em FODMAPs pode ter relação com refluxo. Na verdade, gente, os FODMAPs são carboidratos, né, que são fermentáveis. Na verdade, eles são fermentáveis lá embaixo também, lá no cólon, né? Lá no intestino grosso. Então, na verdade, não. A gente não Exatamente. faz FODMAP para paciente com refluxo. Não tem nada a ver. O que a gente faz é aquilo que eu falei, que no período de crise a gente tira alimentos que até são em comum com os fermentáveis, que são os Exatamente. folhosos, são alimentos de difícil digestão. Eu até falo do consultório, ó, às vezes o alimento é bom para o intestino, porque o paciente fala, pô, não estou entendendo mais nada. Me falam que folha é bom para digestão. E você tá mandando eu parar de comer folha? Porque a gente tem que pensar que o estômago faz um papel e o intestino faz outro papel. Os folhosos, os alimentos de difícil digestão, são muito bons lá embaixo, depois que eles passaram pelo estômago para empurrar o alimento, para formar o bolo fecal, né? Isso. Mas lá no estômago, lá em cima, ele é mais difícil de digerir.
Então, para um estômago que tá tadinho, lascadinho, massacrado, talvez não seja a melhor hora de você dar trabalho para ele. Entende? Dá para entender isso? Não, e Viu, lembrando gente? também que não é para a vida inteira, tá, gente? Esse é o período que Não! você vai tratar. Porque, por exemplo, Mari, a gente tem, voltando aqui só um pouquinho na doença do refluxo, a gente tem alguns Bora. graus aí de esofagite, né? Que é por conta desse refluxato aí ácido que vai machucando o esôfago. Se a gente não trata, se o paciente não modifica a dieta, porque mesmo usando o IBP, vamos supor que ele tem a gente tem esofagite numa classificação ABCD. Vamos supor que ele tem uma esofagite grau C ali, e ele não trata, não modifica a dieta, não usa medicação, isso vai só piorando, tá? E levando às complicações que são complicações importantes. Então, o paciente às vezes tem uma esofagite ali C, tomou o IBP, mas não modificou a dieta, volta no consultório e tem uma esofagite D. Aí ele fala, doutora, como isso é possível? Se eu ainda já estou tomando o remédio que você me deu, né? Mas aí entra os outros pontos, que é o que é muito importante. Exatamente. E Modificar a aí, dieta. gente, o esôfago, na verdade, as células ali do esôfago vão se modificando, né? E formam e deixam o esôfago com um jeitão, com um novo constituição que não era para ser. E isso, em longo prazo, se continuar, pode até virar câncer. Então, são Exatamente. estágios, na verdade, de modificação celular. E por isso que os gastros ficam loucos, piram e falam para o paciente, pelo amor de Deus, trata isso. Para a gente não ter nada mais para frente, mais sério, mais grave. Não é para Quem assustar viu aí no ninguém aqui. exame da endoscopia uma esofagite grau D aí de Los Angeles, se preocupe. Fique com os Tem olhos que tratar. abertos. Mas assim, totalmente tratável, né? Manejável, então depende da pessoa mesmo, né? A Adriana está perguntando se é normal vomitar à noite. Na verdade, é a regurgitação, né, que você está falando. Aí tem que ter a diferença, né? Porque regurgitação é aquela sensação que o alimento retorna à boca, mas você não tem aquele. Você não é precedido daquela contratura ali do diafragma, tá? Então é diferente, são coisas diferentes. Regurgitação ou vômito. Se você tem vômito, tá fazendo aquele esforço, fica nauseado, a boca fica salivando, é outra coisa, tá? Que não entra como refluxo. Refluxo entra a regurgitação, que é esse retorno que pode vir de alimento ou mesmo de suco gástrico até a boca. Mas você não é precedido daquela vontade louca de vomitar. Então é totalmente diferente. E não é normal ter vômitos, tá? Vamos investigar o que está acontecendo aí que você está vomitando. Só tem que ver se não está grávida. Ai, meu Deus, olha aí, ó, já acendeu uma luzinha. Não pode não, gente. Na quarentena, todo mundo se cuidando aí, por favor. Gente, passou muito rápido o tempo, já estamos quase no tempo já, Tice. Eu quero... mas eu acho que a gente respondeu muitas perguntas, acho que foi bem interessante. Queria que você quer falar mais alguma coisa em relação à doença do refluxo, o que você acha interessante, dar uma geral para todo mundo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ainda dá tempo, hein? O que eu acho interessante de falar é isso, né? A importância de como faz o diagnóstico, que a endoscopia ela é importante aí para as complicações, tá? E não fiquem frustrados quando a endoscopia aí você pega o laudo, sai lá da sala de exame com o laudo normal. Não se preocupem quanto a isso. Existem outros exames, tá? Paciente também que faz uso crônico dos IBPs da vida, dos prazóis, e mantém o sintoma, tem que procurar o gastroenterologista, porque pode ser ou erro, ou pode ser outra doença. Tem outras doenças também que dão sintomas de refluxo, que é a esofagite eosinofílica, que a gente pode falar num outro tempo, numa outra live sobre isso. Então, é importante. A gente progride na investigação aí com os exames, né? Com a pH-metria. Tem paciente que tem refluxo não ácido, tá? Então, isso tudo é muito importante. Lembrando, assim, o que eu acho que é mais importante dessa live, Mari, é falar um pouquinho da importância da mudança do estilo de vida, né? Perder peso e modificar aí, claro, individualizado, procurar a Nutri orienta, quanto à importância acho que é o dos principal. alimentos. Porque o que eu falei aqui, né? Muitos pacientes me procuram e falam, Tiziane, eu não estou melhorando, o que está acontecendo? Eu tomo um remédio, eu continuo assim, continuo assado. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? Será que, né? Mas eu faço dieta. Será que faz? Como é que tá essa dieta?
Então, acho que é o mais Exatamente. importante aqui, tá? Essas últimas perguntinhas, gente, a Jéssica, a Duda, a gente já falou no início da live. Aí depois eu vou deixar salva a live no IGTV. Vou botar no YouTube também, no nosso canal da Nutrição SA. Você pode ver lá no comecinho que a gente falou sobre o sleeve e refluxo, sobre doenças intestinais e refluxo, tá bom? Mas vai ter uma live super importante com a Mari e o Dr. Hugo, hein? Que eles vão falar direitinho sobre Vai! cirurgia, refluxo. Vamos, O Dr. vamos Hugo vai sim. esclarecer direitinho para todos. Vou chamar ele para ele não ficar com ciúme, né? Tice, Isso aí, Mari. muito obrigada mesmo. Se ficar alguma dúvida a mais, eu vou passar para você, tá Pode bom? me mandar. Muito obrigada, gente, para quem ficou com a gente até agora. Vamos tratar isso, vamos individualizar. Temos médicos maravilhosos aí para prestar esse serviço. Ah, fala pra gente, quem quiser se consultar com você, como é que faz? Olha, quem quiser se consultar comigo, liga para a Mari, brincadeira. Ah! Mari, quem quiser se consultar comigo, eu passo o telefone do consultório. Eu atendo aqui no Sírio-Libanês, tá? Aqui em Brasília. Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo é de Brasília. Só ligar lá no telefone geral e pedir para marcar uma consulta comigo. Então pronto, gente. No Meu Hospital e-mail, minha rede Sírio-Libanês. social, pode me mandar mensagem, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigada, viu, gente? Obrigada por todo mundo. Boa noite. Tice, mais uma vez. Mari, Espero que a gente se veja em breve. Vamos sim. Um beijão, Bom viu? trabalho, força aí. Todo mundo seguindo a Ticiane, gente. Ela sempre posta a trabalheira dela, trabalha pra caramba. E faz exame também, faz muito exame, dá aula, é muita coisa, gente. Muito legal. Um Então, beijo, tá. viu? Foi um prazer. Um beijão. Boa noite. Tchau, Mari. Tchau, gente.